Deus me entregou bem mais do que mereço. Talvez seja por isso que eu me cobre um pouco mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem sempre sei fazer o bem que eu desejo, e às vezes eu me vejo me enganando sempre mais. Não que eu não queira acertar, mas às vezes é difícil. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito. Eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Humano eu sou assim, virtudes e limites. Se agora me permites, eu pretendo ser feliz, sem prender-me ao que eu não fiz, mas olhando o que é possível. A dor que às vezes vem me faz feliz também, pois ela me recorda o valor que tem a cruz. Quando a noite esconde a luz, Deus acende as estrelas. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito. E eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito. E eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim.
Muito boa noite, com muito prazer que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Eu me recordo quando fiz essa música com meu amigo Robson. Na verdade ele já tinha boa parte da estrutura da música pronta. Eu acrescentei a segunda estrofe e modifiquei algumas coisas no refrão. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa música, porque ela é para mim a tradução de uma convicção de fé. Eu sempre acreditei, por uma intuição. Nunca tinha estudado teologia para poder ter o conhecimento dessa verdade. Eu a trago comigo desde pequeno, que Deus me fala através do meu coração. Eu sempre acreditei que o bom senso que vem do coração, a voz do coração, é essa voz da sabedoria, né? Essa voz mais íntima que nós podemos ter dentro de nós, que é aquela que nos acusa, que nos liberta, é aquela voz que nos chama a atenção para os nossos excessos, é a voz da consciência, né? A minha mãe sempre gostou de nos ajudar, de nos ensinar o exame de consciência, que não era nada mais, nada menos que essa parada ao final do dia, para dar ao coração a oportunidade de dizer alguma coisa. Já que muitas vezes na pressa, a gente corre o risco de não ouvir o próprio coração. E nessa música a gente quis falar de maneira muito simples, que o coração é o lugar onde Deus fala, por onde Deus fala. Já me condeno tanto pelos erros que na vida cometi, é eu dizendo para o meu coração, eu contando para ele isso, aquilo que ele já sabe. Mas de vez em quando é bom dizer o que o outro já sabe, porque é uma maneira que a gente tem de saber um pouco mais. Quanto mais a gente ensina, né? Quanto mais a gente tem a oportunidade de ensinar o outro, mais a gente aprende aquilo que a gente ensina. E quanto mais a gente partilha, mais a gente tem condições de mergulhar no mistério da nossa partilha. E conversar com esse coração é fundamental. Eu dar o meu tempo, né? Eu ter o tempo onde eu converso comigo, onde eu olho para mim sem receios, onde eu me olho sem as minhas máscaras. É a sua oportunidade, né? Essa que você tem todos os dias, de olhar-se sem receios e de dizer ao coração que você tem aí, recordá-lo que ele é a voz divina e que, portanto, ele precisa estar em perfeita harmonia com a voz de Deus. Não me condenes tanto, né? Eu sou humano. Sabe por quê, minha gente? Porque não é raro, às vezes, na vida, a gente se autocondenar. E isso é uma atitude que não cabe para alguém que vive um processo em Deus. Eu gosto de dizer sempre isso. Na vida de alguém que está fazendo uma experiência verdadeira de Deus, não cabe culpa, só cabe arrependimento. E sempre fiz do meu ministério sacerdotal um jeito de distribuir essa notícia, de convencer as pessoas disso, porque eu acredito que isso é fundamental na nossa experiência de fé. Jesus nos ensina a misericórdia. E quando eu olho para os evangelhos, cada encontro que Jesus realizava, o primeiro grande milagre que ele fazia na vida daquelas pessoas era justamente modificar o jeito como elas se interpretavam. Geralmente eram pessoas que estavam mergulhadas num contexto de muita miséria, de muito pecado, de muita vida que deu errado, né? De muita história que não valeu a pena. Jesus encontrou muita gente assim no fundo do poço, como eu já me encontrei algumas vezes, como você certamente já se encontrou, e porventura como muita gente se encontra hoje, que está assistindo esse programa, que se sente miserável demais, porque tem muitos fracassos para administrar, muitas decepções, muitas traições, muitos sonhos que não foram realizados. Às vezes estão vivendo um momento da vida de perda. Perdeu, morreu alguém que você ama, perdeu um filho, perdeu um pai, perdeu a mãe, um irmão, um amigo. É nesse momento que Deus vem
para exercer na nossa vida um papel fundamental, que é nos dar uma nova oportunidade de recomeçar a partir desta voz interior que nós chamamos de coração. É por isso que o primeiro gesto, o primeiro grande milagre que Jesus realizava na vida das pessoas era modificar o que dizia aquele coração. Na minha conversão é assim. Eu modifico o que eu escuto desse coração, porque eu o liberto dos excessos e aí Deus começa a ter um canal direto comigo. Ele começa a ter acesso mais fácil a mim, porque o meu coração é essa ponte por onde ele passa e chega, ou não. Tudo vai depender do que eu faço com esse coração. Existem muitas pessoas que não conseguem se recuperar dos seus traumas, das suas dificuldades, porque não retiram os obstáculos do coração. Porque a pior condenação que nós podemos receber na vida não é a que vem de fora, é a que nós nos colocamos. Já encontrei muita gente pela vida assim. Parou de dar certo, perdeu o rumo da vida, porque vive um processo de autopunição constante. É engraçado, sabe, gente? Porque essa verdade que é de fé está sendo cada vez mais atestada pela psicologia. A psicologia nos ensina que a culpa, ela é altamente nociva na vida humana. E há que se diferenciar a culpa do arrependimento. O arrependimento é você saber que errou, é você saber que está numa conduta errada e fazer um movimento para modificar isso. Então, magoei o Christian, fui deselegante com ele, o humilhei, o enganei, o roubei. São tantas coisas que a gente faz. Mas eu estou arrependido. O que eu faço? Vou na direção do Christian e, movido por esse arrependimento, vou fazer o que for possível para restaurar o que eu havia destruído. A culpa não. A culpa, muitas vezes, ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não nos permite a ação que vai corrigir o erro cometido. E aí eu pergunto para você, para que serve o erro cometido? Eu me recordo que quando eu estudava filosofia, dentro das aulas de pedagogia, lá com a Eunice, lá em Brusque, uma professora, uma pedagoga que deu aula para mim durante os 3 anos que eu fiz a faculdade de filosofia, porque o meu curso era de licenciatura, então a gente tinha todo um preparo, né, para dar aula, as disciplinas educacionais. E a Eunice, essa professora, aliás, muito dedicada, sou muito grato a tudo que eu aprendi com ela, lá em Brusque, Santa Catarina. Dentro do curso dela, eu tive a oportunidade de conhecer um escritor baiano, um educador baiano chamado Lucchesi. O sobrenome dele é Lucchesi. O primeiro nome não me lembro mais. E eu me lembro que eu fiquei encantado com esse escritor, com esse autor, com Lucchesi, por causa da maneira como ele trabalhava a questão da avaliação, que é essa prova, bendita prova que nós temos que fazer na escola. E quando ele fazia a releitura dele de como deve ser o processo de reavaliação, ele dizia que na escola tradicional, né, essa que nos formou, que formou de 30 anos para cá, depois, é claro, já de 10 anos para cá, essa educação passou por uma reforma, muita coisa nova aconteceu, mas antes, a gente tinha uma avaliação, infelizmente em muitos lugares ainda tem assim, você descobre que você não sabia, por causa da nota ruim que você recebeu. Mas você não tem uma oportunidade de corrigir aquele erro cometido na prova. Não era assim? Não é? Não sempre foi assim? Você descobre que você não sabe aquilo, o ano acabou, você recebeu o resultado das provas finais, e você não tem a oportunidade de voltar em sala de aula para poder aprender o que você não sabia. Então Lucchesi dizia que esse modelo de avaliação, ele reifica, isso é, ele faz ficar no mesmo lugar, ele torna pedra, ele não permite o movimento, ele não permite o avanço. E ele dizia de maneira muito sábia que toda essa visão da avaliação que não permite ao aluno a oportunidade de aprender o que na prova ele não sabia,
que não é a nota mais importante, mas é o aprendizado. Ele dizia que o erro é importantíssimo na construção da virtude. E essa frase é dele. O erro não pode ser visto como fora, né, da perspectiva da virtude. Se eu erro, eu faço do meu erro um lugar de aprendizado. Veja bem, um educador, certamente, traduzindo a pedagogia de Jesus, mesmo que ele não saiba que faça, traduzindo justamente o que Jesus fazia com as pessoas no modelo educacional lá, para que quando as crianças forem fazer provas, elas possam ser tratadas com um pouquinho mais de misericórdia. Não é? É tão bom quando na vida você sabe que você errou, mas aquele erro não vai te condenar, ele vai te ajudar a superar, a ir adiante, a avançar. Porque qual que é o grande objetivo da educação, minha gente? É nos fazer avançar no conhecimento. Não acredito que um professor tenha satisfação de reprovar um aluno. Um aluno reprovado é de alguma maneira também a prova de uma incompetência do lado de cá. Não é só o aluno que está com... Claro, existem alunos muito problemáticos, muito difíceis, não querem aprender, se recusam. Mas a gente sabe que também tem um pouco de parcela de responsabilidade do lado que reprova. Eu acho que a alegria e a satisfação de todo professor, de todo mestre, é ver o seu discípulo quase que o superando. É o papel do erro dentro da educação, tão bem analisado na pedagogia da avaliação escolar, feita por Lucchesi. Eu fico pensando que nós também fazemos essas provas de vez em quando. E nós somos os corretores dessas provas. Não, corretores não, né? Corretor não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Tem não, né, professora? Não, usei o termo errado. Nós somos os que vamos corrigir isso. Eu tenho a responsabilidade de pegar tudo aquilo que eu estou vivendo e fazer uma análise do que está certo e do que está errado, assim como o professor pegava a nossa prova e corrigia. Eu sou responsável por todos os dias olhar para mim ao final de tudo que foi vivido e me dar uma nota. Tá bom, hoje o padre Fábio viveu, acertou, errou, vou dar nota 7 para ele hoje. Que susto, achei que era nota 5. É 5 minutos que falta para acabar o bloco, achei que ela estava me dando nota 5. Você faz isso também. Todo mundo se analisa. E se não faz, está errado, precisa fazer. Descubra aí os seus erros, seus acertos. E faça desses erros uma fonte de virtude, para avançar, para ir adiante, para conseguir alcançar um melhor resultado. Sabe, minha gente, nós não sabemos quanto tempo a gente ainda tem para alcançar um resultado melhor. Por isso nós não podemos ficar adormecidos, nós não podemos ficar preguiçosos para correr atrás desse resultado que tanto nos interessa. Por que esse resultado tanto nos interessa? Porque é a partir dele que nós poderemos dizer que estamos satisfeitos ou não com a vida que a gente está vivendo. A avaliação, assim como na escola, a avaliação é uma oportunidade que o aluno e o mestre têm de saberem o que no processo está errado, o que não ficou bem apreendido, o que precisa ser retomado. Na nossa vida, esta mesma avaliação, ela nos dá a oportunidade de avançar, de ir além, de recomeçar, de estabelecer uma ponte com essa virtude que nos espera. E o coração é essa voz interior que nos ajuda a fazer esse processo. É por isso que Jesus convertia o coração das pessoas. E é por isso que ele continua convertendo o coração das pessoas, porque ele modifica a voz interior. Ele retira aquela inimizade que pode existir entre o coração da gente e a gente. Eu não posso ter um coração inimigo.
Eu tenho que ter um coração amigo, que zele essa voz interior, que eu permita que essa voz interior zele pela minha felicidade. Que eu tenha a oportunidade de ouvir diariamente essa avaliação da vida que eu estou vivendo, do que eu preciso melhorar, porque isso é conversão. E eu não posso permitir que o meu coração seja um instrumento de condenação. Ele tem que sempre me mostrar o que está errado, mas ao mesmo tempo me encher de esperanças para alcançar um resultado melhor. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito, e eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Agora a gente vai para o intervalo. Você aproveita, pega aí seu papelzinho. E quem sabe a partir de hoje você adquire um novo hábito de fazer a sua avaliação pessoal. Qual é a nota que você se atribui hoje no seu relacionamento com sua mãe, por exemplo? Com seu pai? Com seus amigos? Qual é a nota que você hoje atribui ao jeito como você trabalhou? Como você tratou as pessoas que passaram pela sua vida? Qual é a nota que você pode atribuir ao jeito como você escolheu ser gente? Qual é a nota que você pode se dar? Na sua capacidade de amar, na sua capacidade de perdoar, na sua capacidade de ser irmão, de ser fraterno, de amar a vida. E você pode ter certeza que o resultado dessa avaliação, se levado a sério, ele pode fazer diferença na sua vida e na vida de quem está por perto. Porque o resultado que você chega, ainda que ele seja baixo, ele é um indicador para você poder ir além. Ele não é para você ficar reificado, parado, estacionado, desanimado, desesperançoso, não. Desesperado, não. Ele é um referencial para nortear o quanto que você ainda precisa caminhar, o quanto você ainda precisa se superar, o quanto você precisa ir adiante. Porque o grande desafio é esse: a gente saber, a gente não perder de vista o que ainda precisamos caminhar para a gente poder chegar mais longe. Para ir mais longe é que Deus nos projeta, para ir sempre mais longe, para a gente estar cada vez mais próximo do que Deus realmente imaginou para nós. Gosto de dizer isso sempre: nós não temos o direito de nivelar por baixo. Deus quer coisas grandes para todos nós. Deus quer que a gente esteja cada vez mais feliz e satisfeito com todas as cargas que são próprias da nossa vida, com todas as lutas que nós precisamos lutar, mas buscando essa melhor parte, porque nós merecemos, minha gente. Por mais que a gente erre, por mais que a gente seja miserável, nós merecemos a vida, porque senão Deus não nos teria dado essa oportunidade. Sinta-se merecedor deste dom, e sentindo-se merecedor deste dom, administre-o cada vez mais. Seja cuidadoso com a vida, seja cuidadoso com tudo aquilo que faz parte da sua vida.
Cuide de cada detalhe. E na avaliação diária, tenha a oportunidade de restabelecer sempre o seu compromisso com você. É o que nós desejamos do fundo do nosso coração. E que às vezes ficamos esquecidos. Às vezes a gente esquece do desejo. E que a voz desse coração esteja sempre pronta para nos indicar o melhor caminho. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual.